Bom, hoje nós vamos fazer a resolução do segundo trabalho, do segundo colegial, agora do terceiro bimestre, tá? O primeiro exercício é para construir o gráfico da função f de x igual a 1 menos 3 seno de x sobre 2. E depois dar domínio à imagem. Bom, para começar a construir o gráfico, antes de qualquer coisa, nós vamos montar a tabela, certo? A tabela, ela vai ser montada sempre de trás para frente, olhando aqui na função. Primeira coluna, sempre é o x. Depois vai ser o quê? X sobre 2. Depois, seno de x sobre 2. Seno de x sobre 2. Depois, 3 seno de x sobre 2. Depois, 1 menos 3 seno de x sobre 2. Aí a gente termina a nossa tabela. Professora, em vez de 3, pode colocar menos 3? Pode sim. Eu vou até seguir essa sua sugestão. Vamos colocar aqui o menos 3, então, para a gente fazer, para ficar simples até na hora dos cálculos, tá? Então, no ângulo que está aqui na função, eu vou colocar o quê? Os ângulos 0, π sobre 2, depois qual que vem? Π, depois 3π sobre 2 e depois, por último, 2π. Por último, 2π. Ótimo. Bom, aqui eu tenho x sobre 2, ou seja, eu tenho a metade do ângulo. Aqui vai ser o dobro, certo? Então, se aqui é 0, aqui vai ser quanto? 0. Aqui é π sobre 2, aqui vai ser quanto? π. E aqui? E aqui? E aqui? 4π. Muito bem. Agora eu vou achar essa coluna aqui. Então, seno de x sobre 2 vai ser seno de 0. Seno de 0? Seno de π sobre 2? Seno de π? Seno de 3π sobre 2? E seno de 2π? 0. Agora, eu vou fazer menos 3 vezes essa coluna, certo? Ó, nós colocamos o menos aqui. Então, menos 3 vezes essa coluna, vai dar quanto? Menos 0, menos 3, 0, 3 e 0. Agora, nessa última coluna, eu vou colocar 1 mais 1 mais essa coluna, certo? Então, mais 1 mais 0. 1, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2, 1, 4 e 1, certo? Bom, sempre para montar o gráfico com a primeira e com a última coluna, certo? Então aqui vai ser o π, o 2π, o 3π e o 4π. Aqui vai ser menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Ótimo. Primeiro, o primeiro ponto, 0 e 1. 0 e 1, marcou. Segundo ponto, π e menos 2. π e menos 2, está aqui. Terceiro ponto, 2π e 1. 2π e 1. Aqui. Depois, 3π e 4. 3π e 4. E depois, para acabar, 4π e 1. 4π e 1. Não, não é uma parábola, tá? É uma curva do seno, é uma senoide que a gente chama. Tanto que se fosse parábola, ela não teria assim, ou para o mais infinito aqui, ou para baixo, ou para cima ou para baixo. E não, tanto que a gente vai passar uma reta pontilhada no ponto mais alto e no ponto mais baixo. Porque a nossa curva do seno, ela vai estar
entre essas duas retas pontilhadas, certo? Ela vai ter esse formato, ela vem daqui, quando chegou aqui ela bate, sobe, chegou aqui ela vem e desce. Então, isso aqui é um período, quer dizer, é a primeira parte sem repetir, tá certo? Depois daí, ela só vai ter uma continuação, vão ter infinitos períodos dessa curva. Para dar domínio da função vai ser o quê? Real. Por quê? Porque eu pego a reta toda. A imagem é Y, né? Qual é o ponto mais baixo? E vai até 4. Muito bem. E o período é o comprimento da função. Vai do 0 ao 4. Vai dar quanto? 4 pi. Bom, agora o segundo exercício. O segundo exercício está dizendo: determinar K é uma constante qualquer, de modo que se verifique seno de x igual a K mais 5 sobre 3. Bom, eu sei que qualquer valor, o que é isso de se verifique? É para que exista o valor do seno, tá? Eu sei que o seno, o menor valor de qualquer seno vai ser o quê? Menos 1. E o maior, 1. Então, isso aqui, esse K mais 5 sobre 3, ele tem que estar entre menos 1 e 1, não é isso? Por causa do raio da circunferência trigonométrica, né? Aqui é o eixo do seno, ele vai do menos 1 ao 1. Então, qualquer valor do seno vai estar aqui, entre menos 1 e 1. Então, eu vou falar que esse resultado do seno, que tem o K como constante, tem que estar entre menos 1 e 1. Então, vai ser menos 1 menor ou igual a K mais 5 sobre 3, menor ou igual a 1. Certo? Tudo que eu fizer de um lado, eu passo para o outro. Primeiro eu tiro o denominador, o 3. O 3 está dividindo? Ele vai passar para cá e vai passar para cá fazendo o quê? Multiplicando. Então vai ser menos 1 vezes 3, menor ou igual a K, mais 5, menor ou igual a 1 vezes 3. E agora, o que eu vou fazer? Resolvo. Menos 3, menor ou igual a K, mais 5, menor ou igual a 3. Bom, agora o que eu vou fazer com o 5? O 5 positivo vem para cá negativo e vem para cá negativo. Então vai ser menos 3, menos 5, menor ou igual a K, menor ou igual a 3, menos 5. Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8, menor ou igual a K, menor ou igual a menos 8. Acabou. Então o nosso valor de K vai estar entre menos 8 e menos 8 para que se verifique o seno de x. Certo? Bom, agora nós vamos fazer o terceiro exercício do trabalho. Esse terceiro exercício do trabalho foi o que teve de mais simples, porque ele dá a função y igual a menos 3 mais cosseno de x mais π sobre 4. E ele pede dessa função só o período, certo? Como é que eu vou fazer o período? Se eu tivesse o gráfico, eu olho no gráfico e vejo o período. Mas, como eu só tenho que dar o período, eu não preciso dar o gráfico, nem domínio, nem imagem, eu vou usar a fórmula do período. Qual é a fórmula do período para calcular o período do cosseno de uma função? É 2π sobre módulo de m. O que é pra gente o m? M é o coeficiente do x aqui. Só, nesse caso, quanto vale o coeficiente do x? 1. Então, o período vai ser 2π sobre módulo de 1. Certo? Professora, e o π sobre 4? Não, o π sobre 4, ele não vai fazer parte do coeficiente do x. Então, você simplesmente ignora. Na hora de você calcular o período, ele não vai importar em nada. Tá? Vai importar só